Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre o Império Romano do Oriente. Já conversamos sobre toda a Roma Antiga e agora vamos finalizar com a aula sobre o Império Romano do Oriente, tá legal? Então vamos dar início à nossa aula. Nessa imagem que vocês estão vendo é Istambul, a maior cidade da Turquia e um dos principais centros turísticos do mundo, que foi fundada pelos antigos gregos, que deram o nome de Bizâncio. A cidade foi mais tarde rebatizada de Constantinopla, a cidade de Constantino. Quando o Império Ocidental caiu, em 479, Constantinopla tornou-se a Nova Roma. Mais do que a capital do Império Romano do Oriente, a cidade representava a continuidade da cultura romana cristã. Durante quase 1000 anos, a cidade de Constantinopla foi ponto de encontro de vários povos e também foi ponto de um movimentado centro comercial. Por estar no cruzamento de importantes rotas comerciais, circulavam pela cidade produtos de grande valor, como trigo, ouro, mel, marfim, porcelana, pimenta e canela. Tá legal? No seu auge, por volta do ano 1000, chegou a ter quase 1 milhão de habitantes e era a cidade mais rica e populosa da Europa. Protegida por um cinturão duplo de muralhas, seu centro tinha grandes e majestosos edifícios públicos, como o Palácio Imperial, o Hipódromo, o Senado e a Basílica de Santa Sofia. Constantinopla exercia forte atração religiosa e espiritual. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, foi centro de onde o cristianismo se expandiu pela Europa Oriental e chegou até a Rússia. Vocês sabiam que no Império Bizantino, o imperador comandava o Estado, o exército e a igreja? Considerado representante de Deus na Terra, o imperador era geralmente representado como um santo. Um dos imperadores de maior destaque do Império Bizantino foi Justiniano, que governou o século VI. Ao lado de sua esposa Teodora, que era muito influente, recuperou terras ocupadas pelos bárbaros, conduziu a construção de estradas, de igrejas e fortaleceu o comércio pelo Mediterrâneo. O maior símbolo de riqueza desse reinado foi a construção da Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla. Uma das principais obras de Justiniano foi a criação do Código de Justiniano, produzido a partir da compilação das leis do direito romano. Esse código atualizou as leis romanas e substituiu o latim, a língua do direito romano, pelo grego. A sociedade bizantina era composta de grandes proprietários, altos funcionários do governo, comerciantes, artesãos e um pequeno grupo de escravos. Nas grandes propriedades do interior, os camponeses cuidavam das plantações e dos animais e precisavam pagar alguns tributos ao Estado na forma de produtos. Tá dando para entender? Por volta do século IX, Constantinopla oferecia diversas opções de lazer para os seus moradores. Nos teatros, aconteciam algumas apresentações de dança, de circo e de música. As corridas de cavalo, realizadas no hipódromo, eram um dos divertimentos mais populares da cidade. Em geral, os aristocratas e as camadas médias da cidade, incluindo as mulheres, sabiam ler. Na época, as mulheres se dedicavam principalmente à tecelagem e ao preparo de cosmético. Algumas imperatrizes tiveram um papel político de destaque, como Teodora e Irene, que se autodenominavam Basilissa, que era o título de imperador em bizantino. Então elas se autodenominavam Basilissa nesses documentos oficiais. Tá legal? Os bizantinos inicialmente mantinham as mesmas práticas dos cristãos do Ocidente. No entanto, mesmo submetida à autoridade do Papa, a igreja bizantina de fato era controlada pelo imperador. Era ele que nomeava o patriarca, o chefe da igreja de Constantinopla. Ao longo do tempo surgiram diferenças entre as práticas religiosas do cristianismo ocidental e as do cristianismo oriental. As missas bizantinas passaram a ser celebradas em grego e não em latim. Os padres começaram a usar barbas e foram autorizados a se casarem. O distanciamento entre as duas igrejas se aprofundou e levou à ruptura definitiva em 1054. Esse acontecimento de ruptura ficou conhecido como Cisma do Oriente. Separada e independente do papado romano, a igreja bizantina passou a se chamar Igreja Ortodoxa. Na vida religiosa bizantina, os monges tinham grande influência sobre a população. Então, vivendo em mosteiros isolados, eles se dedicavam à oração e à fabricação de ícones, geralmente imagens religiosas pintadas sobre madeira ou placas de metal. A venda dessas imagens representava uma grande fonte de renda e de poder para os mosteiros e para a igreja bizantina também. A adoração dos ícones dividiu a sociedade bizantina entre os que defendiam as imagens e os que condenavam as imagens. No século VIII, o imperador proibiu o culto aos ícones por considerar prática de idolatria, que é o culto de imagem que representa materialmente uma divindade. A prática, por ser condenada pela Bíblia, gerava uma grande discussão sobre a sociedade bizantina. Essa decisão provocou várias revoltas populares lideradas pelos monges. O governo reagiu
perseguindo os monges e ordenando a destruição dos mosteiros. Então com isso eu encerro a nossa aula de hoje e até a próxima. Ah, e uma última coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, uma sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima!